Olá, bem-vindo às notícias da Ucrânia. Hoje, 5 de março, vamos falar sobre o seguinte. O Ocidente não possui mísseis Patriot suficientes e caros para abater drones terroristas iranianos. A Ucrânia apresenta uma solução super barata e eficiente. Uma refinaria de petróleo russa e uma base aérea militar nas cidades de Saratov e Engels foram incendiados no que foi considerado o ataque mais longo e violento já sofrido pela Rússia. A Ucrânia sobreviveu ao inverno mais rigoroso e frio desta guerra, ainda mais sombrio e gélido devido aos ataques terroristas russos. Mesmo assim, saímos ainda mais fortes. Veja nossa reportagem. Autoridades dos Estados Unidos alertaram que os drones do tipo Shahed, fabricados no Irã, representam um desafio sério e que as defesas aéreas existentes não podem ser totalmente confiáveis para interceptar todos eles. As autoridades informaram os legisladores no Congresso sobre a operação em andamento contra o Irã quando disseram que os drones do tipo Shahed representam um problema sério e que as defesas aéreas dos Estados Unidos não podem ser totalmente confiáveis para interceptar cada drone. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, afirmaram que os drones iranianos do tipo Shahed provaram ser um problema maior do que o inicialmente esperado. Em uma reunião a portas fechadas, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, explicaram que os drones do tipo Shahed, fabricados no Irã, representam um desafio específico porque voam baixos e devagar, tornando-os mais difíceis de interceptar do que mísseis balísticos. CNN, citando fontes de uma reunião a portas fechadas no Pentágono. A pergunta que eventualmente pode surgir é: como aconteceu de Hexas e companhia não terem informações sobre os drones iranianos, suas capacidades e como combatê-los? Como qualquer pessoa no Congresso americano que tenha analisado minimamente a brutal e criminosa invasão da Rússia à Ucrânia sabe, a resposta é óbvia. Os iranianos têm, de fato, a capacidade de produzir muitos drones Shahed, mísseis balísticos de médio e curto alcance, e possuem um enorme estoque. Então, em algum momento, isso se torna um problema de matemática. Como podemos reabastecer as munições das defesas aéreas? De onde elas vão vir? Mark Kelly, senador dos Estados Unidos. Felizmente, os Estados Unidos têm a Ucrânia como um verdadeiro e leal aliado. Mesmo assim, nem sempre funcionou da mesma forma para a Ucrânia. Agora é a hora de ajudar. Kiev tem sido pioneira na produção de UAVs baratos em grande escala para combater os drones de ataque Shahed. O Pentágono e pelo menos um governo do Golfo estão em negociações para comprar interceptadores fabricados na Ucrânia para se defender contra ataques de drones iranianos, segundo representantes da indústria ucraniana. Até agora, os países do Golfo vinham usando os extremamente caros mísseis Patriot para se proteger de ondas de drones Shahed iranianos nos dias desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram sua operação. Mas os estoques estão se esgotando e eles estão recorrendo à experiência de Kiev para obter uma capacidade de defesa muito mais barata contra as rajadas de drones russos. A Ucrânia tem algo a oferecer, pois foi pioneira tanto na produção quanto no uso de interceptadores em massa, que custam apenas alguns milhares de dólares para destruir as versões russas dos drones Shahed lançados em exames contra cidades ucranianas. Para colocar essa matemática da guerra em termos simples, cada mísseis americanos PAC-3 Patriot, que custa em média 5 milhões de dólares, é disparado em pares para garantir a derrubada de um drone Shahed, elevando o custo para 10 milhões de dólares por tiro. Assim, toda vez que esses 10 milhões de dólares são gastos para derrubar um drone Shahed, que custa cerca de 30 mil dólares, o Irã vence como um lucro de 9 milhões 970 mil dólares por drone abatido. Os interceptadores ucranianos custam 2 mil dólares cada, ou seja, 4 mil dólares para garantir o acerto. Então, é 4 mil dólares por um drone ucraniano, ou 10 milhões de dólares por um par de PAC-3. A base aérea britânica em Chipre não foi atacada a partir do Irã.
Isso foi declarado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido após a investigação de dados de inteligência. Autoridades britânicas acreditam que um drone que atingiu uma base da RAF em Chipre conseguiu escapar de detenção voando baixo e devagar, quando foi lançado por uma milícia pró-Irão no Líbano ou no oeste do Iraque. O ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, viajou para Chipre para acalmar as recuperações diplomáticas sobre a segurança aérea comprometida da base. A investigação não conseguiu estabelecer de forma conclusiva de onde o drone do tipo Shahed foi lançado. O Ministério da Defesa pode confirmar que um drone semelhante ao Shahed, que atacou a RAF Akrotiri à meia-noite do dia 2 de março, não foi lançado a partir do Irã. Nas últimas 24 horas, o Reino Unido reabasteceu sistemas de defesa aérea em bases britânicas e aliadas na região, incluindo mísseis de defesa aérea fabricados no Reino Unido. Helicópteros Wildcat da Marinha Real, armados com mísseis Martlet capazes de neutralizar ameaças aéreas, chegarão a Chipre nos próximos dias. Do comunicado do Ministério da Defesa do Reino Unido. Enquanto isso, de acordo com a agência AP, Chipre informa que é altamente provável que este OV tenha sido lançado a partir do Líbano, mais precisamente de Beirute, a capital do país. Isso foi declarado por um funcionário chipriota que falou sob condição de anonimato porque, segundo ele, não tinha permissão para falar publicamente sobre os detalhes do ataque. As cidades russas de Saratov e Engels sofreram o mais intenso ataque de todos os tempos. Mais de 60 explosões poderosas foram ouvidas no decorrer de apenas 2 horas. Segundo testemunhas, os céus sobre as cidades foram iluminados por explosões e pela ação de defesa aérea, mas o alvo não pôde ser totalmente evitado. Um grande incêndio começou em um dos distritos de Saratov, onde está localizada uma refinaria de petróleo. Os bombeiros não conseguiram controlar o fogo por várias horas. Também houve um ataque poderoso à base aérea Engels 2. Como é sabido, a cidade de Engels abriga bases dos bombardeiros russos que atacam a Ucrânia diariamente. Os estratégicos Tu-95MS, aqueles que restaram da frota após a Operação Spiderweb ucraniana. Ambas as cidades, Saratov e Engels, ficaram parcialmente sem eletricidade devido a linhas de energia danificadas. Este inverno tem sido um dos mais difíceis para os cidadãos ucranianos desde a invasão em grande escala. A combinação de geadas extremas, chegando a menos 26 graus Celsius, e os ataques terroristas russos à infraestrutura energética da Ucrânia, os mais massivos desde o início da invasão, deixou pessoas em todas as regiões em apartamentos frios, sem aquecimento e com longos apagões, que às vezes duravam dias. Mas o que o mundo sabia sobre a resiliência ucraniana e nossa capacidade de superar até mesmo essas condições aparentemente insuportáveis? À medida que a temporada chega ao fim, observamos como a Ucrânia passou com sucesso por este período de frio intenso e permanece estável, ainda mais determinada e resiliente do que nunca. Aqui está como a gente liga. Aqui está o pequeno queimador. Aqui está a água. Bem, você pode segurar. Neste inverno, Natalia aprendeu a preparar café para si mesma e para suas clientes, usando um fogareiro a gás. Ela é manicura, mora em Saltivka Norte, em Kharkiv, e trabalha em um salão perto de sua casa. A jovem não saiu da cidade desde o início da invasão em grande escala da Rússia. Ela lembra como nos invernos de 2022 e 2023, sob o som de explosões e durante apagões, cuidava das mãos de suas clientes. A cidade estava sendo bombardeada. Eu não conseguia chegar ao salão. Não conseguia chegar ao trabalho. E as meninas me ligaram. Entramos no carro e procuramos alguém que tivesse eletricidade em casa. Todas vieram até lá. Eu preparei minhas ferramentas e criamos beleza sob o som das explosões, sob o medo. Mas ainda assim, trabalhamos e encontramos forças em nós mesmas para permanecermos femininas. O inverno de 2026 foi o mais difícil para os moradores de Kharkiv. Bombardeios constantes, ataques à infraestrutura de energia, falta de aquecimento e água. Tudo isso afetou a rotina de trabalho de Natália e de suas colegas no salão de beleza. Mas graças ao apoio mútuo, a equipe superou as dificuldades
e agora está trabalhando novamente, atendendo os clientes. Temos uma salvadora no nosso salão, a Ana, que nos comprou um gerador. E com o gerador, já nos sentimos muito mais confiantes. Bem, aqui eu ligo o interruptor da gasolina, ligo esta velocidade, depois puxo totalmente e mudo para o modo de funcionamento. Irina demonstra como o gerador funciona, o que a ajuda durante os apagões de energia. Ela é cabeleireira, então, sem eletricidade e água, não pode trabalhar. E perder clientes regulares é o mesmo que perder renda e a capacidade de sustentar sua família. Eu tentei ao máximo continuar trabalhando usando lanternas ali, mas tive que recusar algumas clientes porque é inverno e sair para a rua com o cabelo molhado não é uma boa ideia. Embora algumas meninas tenham concordado. Elas disseram: vamos para casa com o capuz porque a beleza vem em primeiro lugar. Este é Barkan. As pessoas entraram em contato dizendo que ele estava em um território abandonado, onde não havia ninguém por perto. Ele estava simplesmente sentado preso a uma corrente, sem comida, sem água, e havia uma geada severa. Não perdemos tempo, fomos lá e o levamos. Barkan é apenas um dos dezenas de animais de estimação que tiveram que ser resgatados das fortes geadas. Este inverno se tornou uma verdadeira provação para os animais sem lar. Quando as temperaturas caíram abaixo de zero, dezenas de cães e gatos estavam congelando nas ruas. A maioria deles estava em estado crítico, com hipotermia, extremamente magros e assustados. Durante o frio do inverno, acolhemos cerca de 30 cães e 25 gatos que estavam ao ar livre. Eles estavam com hipotermia, então os recebemos com urgência. Colocamos em quarentena conosco. Fornecemos imediatamente bolsas de aquecimento. Montamos caixas aquecidas. E só então, o veterinário os examinou. A Casa de Animais Resgatados de Lviv diz: houve muito mais chamadas do que no ano passado. Os moradores ligaram e, às vezes, até a polícia trouxe animais. Na maioria das vezes, as pessoas ligavam dizendo que tinham visto um animal congelado. Saímos para chamadas de urgência. Alguns já estão prontos para a adoção. Já concluíram o tratamento e as vacinações, enquanto outros ainda estão em tratamento devido a casos graves. E esta é uma cafeteria em Odessa que se tornou uma espécie de ponto de invencibilidade para muitos moradores da cidade neste inverno. A cidade enfrentou os apagões mais intensos. Às vezes, não havia eletricidade nas casas de Odessa por vários dias. Os cortes de energia continuam em Odessa até hoje. Muitas residências recebem eletricidade apenas 3 horas por dia. Fornecemos às pessoas um lugar onde podem carregar seus aparelhos. E em Haidujini, houve um desastre completo com a eletricidade sem luz por 4 dias. Eles nem têm fogões a gás, não conseguem nem cozinhar. Aqui, as pessoas vêm para comer e também para carregar seus aparelhos. Posso realmente dizer que somos um ponto de invencibilidade. As empreendedoras Yulia e Evan abriram esta cafeteria há cerca de 2 anos. 1 ano e meio depois, eles inauguraram outro estabelecimento em uma grande área residencial nos subúrbios. No entanto, o local acabou sendo pouco lucrativo, e devido aos constantes apagões, muito dinheiro foi gasto para manter o gerador funcionando. Às vezes não há eletricidade por 3 dias, e os preços dos alimentos também estão subindo. No entanto, apesar de todas as dificuldades, Eveni e Yulia não planejam fechar o negócio deles. Já resistimos e percebemos que precisamos fortalecer a economia, estar com o nosso país e também precisamos ajudar as pessoas. As pessoas também precisam de apoio, precisam de um lugar onde recebam calor, necessidades básicas, comida, eletricidade. Eu amo este lugar, coloquei toda a minha alma nele. Este inverno também foi difícil para Dnipro. No entanto, apesar de todas as dificuldades, as aulas nas escolas da cidade nunca foram interrompidas por um único dia. As lições foram ministradas em salas de aula, apesar dos apagões diários. E, para garantir um processo de aprendizagem completo e ininterrupto, 127 escolas foram equipadas com estações de energia solar,
ainda antes do Ano Novo. Це і робота пожежної сигналізації. Isso inclui o funcionamento do sistema de alarme de incêndio, iluminação, comunicação e internet. E tudo isso graças ao fornecimento de energia alternativa, porque a iluminação de emergência dura até 2 horas. Qualquer tempo maior depende de uma fonte alternativa. É por isso que os abrigos escolares também funcionaram como pontos de invencibilidade, onde, se necessário, as pessoas podiam carregar seus aparelhos e se aquecer quando precisassem. У нас є технічна вода. Temos água técnica. Os banheiros e pias estão funcionando, porque as fontes alternativas fornecem até isso. E se estava frio, a temperatura aqui nunca caiu abaixo de 16 graus. Agora está 18. Os russos queriam destruir a Ucrânia e os ucranianos neste inverno, declarou o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. Mas o país resistiu. No último inverno, as forças de defesa repeliram o maior número de ataques massivos provenientes de dezenas de mísseis e centenas de drones de ataque. E os serviços públicos já começaram os preparativos para a nova temporada. Reportagem de Natalia Rusak, Natalia Belokudria, Ksenia Sitinska e Yulia Bill para UATV Notícias. É isso por hoje. Fique conosco e inscreva-se no nosso canal para acompanhar as notícias da Ucrânia. Amanhã nós voltaremos com mais informações.